A necessária pergunta é: quantas e quantas vezes nós estamos nos separando apenas para satisfazer os nossos impulsos? Bem, meus amigos, é um prazer, uma satisfação imensa estarmos aqui mais uma vez para que nós possamos comentar um pouco mais a respeito das lições do nosso Mestre Jesus Cristo. E que destes ensinamentos nós tiremos o melhor proveito. O tema de hoje é prazer e dever. No transcorrer dos nossos comentários, de certa forma, nós faremos um paralelo entre sexo e amor. E que fique bem claro que em nenhum momento nós defendemos a tese de que o casamento é uma união indissolúvel. A doutrina espírita, revivendo os ensinos de Jesus, nos apresenta considerações que clareiam o nosso caminho. Então, jamais, longe, muito longe, qualquer crítica à conduta alheia. O que nós estamos notando hoje, de certa forma, é um fomento à união livre, ao sexo livre. Assuntos que até pouco tempo eram tabus, hoje são enfrentados e, a meu ver, com muita negligência, com muito descuido. Se nós falamos sobre sexo, nós vamos colocar, de um lado, repressão há pouco tempo adotada como paradigma e, de outro lado, liberação sexual em voga no momento. Até mesmo, meus irmãos, entre casais, admite-se hoje o swing, a troca de casais. De certa forma, os filmes pornôs, a pornografia, tornou-se um hábito na vida da maioria das pessoas. Temas como voyeurismo, swing, quase sempre nós os percebemos nos diálogos, nas conversações. No direito, do ponto de vista jurídico, nós temos percebido, até mesmo por conta do Poder Judiciário, a possibilidade da multipaternalidade. Hoje admite-se que numa certidão de nascimento exista como pai ou como mãe uma, duas ou mais pessoas. Até mesmo o Poder Judiciário vem decidindo a favor e reconhecendo as uniões múltiplas, mesmo que seja para fins previdenciários. E nós notamos, meus irmãos, claramente, que no Poder Judiciário, de certa forma, um ativismo indevido, o Poder Judiciário vem avalizando o aborto. Como não se conseguiu no Poder Legislativo até hoje a legalização do aborto, o Poder Judiciário tem recentemente avalizado o aborto. E não paramos por aí. Até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal admite-se a ideia da legalização das drogas. Então nós estamos passando um momento muito peculiar. De um lado, a repressão, de outro lado, liberação total. Há pouco tempo, estava lendo um livro que fez o seguinte paralelo. Numa sociedade autoritária, onde predomina a repressão, o número de doentes mentais
aumenta assustadoramente. Este livro tem o objetivo claro de mostrar que, se nós vivemos numa sociedade rotulada de democrática, nós não podemos exercer qualquer controle na vida do indivíduo. Então nós ficamos assim, de certa forma, boquiabertos. Recentemente, eu e minha esposa, nós estávamos numa aula e quando nos foi perguntado sobre a nossa condição e há quanto tempo estávamos unidos como marido e mulher, quando nós declaramos que a nossa união está na iminência de completar 30 anos, as pessoas ficaram boquiabertas, surpresas, como se nós fôssemos seres estranhos, como se nós fôssemos alienígenas. A nossa declaração não foi aceita com naturalidade. Fica nos parecendo que hoje a fidelidade é algo antinatural, que a monogamia é uma proposta ultrapassada e que nós, que optamos livremente pela união, seja ela estável ou casamento, sob o primado da fidelidade, que nós somos seres anormais. Alguns até mesmo alegam: isso não existe. Casais que mantêm neste estado, nessa união, durante um tempo tão grande, ou é hipócrita, ou de certa forma teria um manto que os protegesse das seduções do mundo. Mas a verdade, meus irmãos, falando em meu nome, nós procuramos de toda forma libertarmos-nos da hipocrisia e também, deixo bem claro, não detém nenhum manto protetor. Nós somos, eu e minha esposa, pessoas normais, obviamente, imersos numa sociedade, também nós enfrentamos e encaramos as seduções do mundo. Em outras palavras, nós somos tentados. A questão é que, de forma livre e espontânea, nós optamos pelo casamento monogâmico, sob o princípio da fidelidade. Eu quero, neste momento, apresentar para vocês, de forma rápida, o confronto paralelo de dois cientistas, dois estudiosos, que nos ajudaram muito no desenvolvimento do seu trabalho intelectual. Um que nasceu em meados do século XIX, o pai da psicanálise, Freud. O outro que, na metade do século XX, nos apresentou também uma tese muito sedutora, Paul MacLean. De um lado, Freud, de família judia, que nasceu na Áustria. De outro lado, Paul MacLean, estadunidense, neurocientista. Freud nos apresentou a teoria do ego, a estrutura da mente. E Paul MacLean nos apresentou a teoria, a tese do cérebro trino, a estrutura do cérebro. De um lado, meus irmãos, Freud nos apresentou a mente estruturado assim: id, ego e superego. E Paul MacLean nos apresentou a estrutura do cérebro como cérebro reptiliano, cérebro límbico e neocórtex. De certa forma, nós destacamos aqui que no id, como no cérebro reptiliano, existe um paralelo interessante. No id seria, no sentido vulgar, como nós podemos apreender de forma simples. No id estaria a sede dos impulsos, das tendências, da libido, das pulsões, e que o homem aqui na Terra, ele sofre
nesse conflito de interesses entre o que almeja o id, o ego e o superego. Por outro lado, quando se nos apresenta a teoria do cérebro trino, o cérebro reptiliano seria a sede dos instintos inatos, indispensáveis para que nós possamos nos proteger e procriar na nossa sociedade. Instintos naturais e que nós, de forma inata, nós utilizamos para que vivamos de forma, pelo menos, segura e que possamos procriar. Quando nós nos deparamos com estudos a respeito da teoria de Freud, muitas pessoas defendem a tese de que a doença mental é fruto da repressão dos impulsos, das pulsões, da libido. Nós precisamos fazer uma análise e nós, como seres racionais, precisamos oxigenar nossa mente e fazer a seguinte pergunta: será mesmo que a doença mental é fruto da repressão dos impulsos e das pulsões? Ou será que também a enfermidade não pode ser fruto do descontrole das nossas pulsões? Muito pouco se fala a respeito, por exemplo, do neocórtex. E talvez muitos fazem uma interpretação equivocada daquilo que é denominado por Freud de superego. Muitos denominam o superego como repressão, como ordenações humanas que impõem ao indivíduo uma vida hipócrita, onde o indivíduo não pode satisfazer os impulsos, ele não pode se desenvolver plenamente. Raramente as pessoas param para pensar a respeito do superego. Não será a nossa capacidade de antever que existem limites, princípios que devem ser obedecidos para que nós tenhamos uma vida saudável? Quando nós estudamos e confrontamos a estrutura da mente com a estrutura do cérebro, e nós olhamos no andar superior de um lado, superego, e de outro, neocórtex, por que nós não focamos a nossa atenção nesta capacidade que o neocórtex tem de abstrair, de comunicar, a sede onde nós adquirimos a capacidade da linguagem, do pensamento abstrato e, acima de tudo, meus irmãos, a capacidade de raciocinar e chegar às nossas próprias conclusões. Será que é verdadeira a tese de que a enfermidade mental é fruto da repressão? Será que nós teremos coragem de nos questionar se a doença mental pode não ser consequência de uma vida desregrada, onde a nossa capacidade de raciocínio possa aferir, refletir e, de certa forma, controlar os nossos impulsos? O espírito de Lázaro, muito antes da teoria do ego, como a teoria do cérebro trino, serem divulgadas, muito antes, Lázaro já nos trouxe em forma poética a antecipação desses conhecimentos. E você deve estar se perguntando: o que Jesus Cristo tem a nos ensinar a respeito disso? Qual é o ensinamento? Se você, meu irmão, tiver a oportunidade, retirar um pouco do seu tempo e analisar o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, você poderá perceber que em mais uma situação, os fariseus procuraram Jesus Cristo e perguntaram para ele:
É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus Cristo apresenta o seu posicionamento, que o homem ele deixaria seu pai e sua mãe, se uniria à mulher e eles, a partir de então, seria somente uma só carne. E os fariseus questionam o mestre: mas por que então Moisés permitiu que o homem repudiasse a sua mulher? E Jesus Cristo, de forma brilhante, responde: foi por causa da dureza dos vossos corações, mas nem sempre foi assim. E um mestre ainda nos apresenta um outro ensinamento. Salvo por motivo de fornicação, o homem não deve abandonar a sua mulher. Agora, meus irmãos, olha que ensinamento maravilhoso. Ele aponta para o nosso coração, para a dureza do nosso coração, a decisão de repudiar, de abandonar a esposa que livremente escolhemos. Este ensinamento, repito, serve tanto para o homem como para a mulher. O casamento é uma instituição divina muito séria e que nós devemos respeitar. Lázaro, em 1862, nos antecipou todo o conhecimento que seria divulgado, pelo menos em poucas linhas, a síntese do conhecimento divulgado por Freud, o pai da psicanálise, como do neurocientista Paul MacLean. Ele nos traz, num parágrafo, o resumo daquilo que nós costumamos aprender ao estudar Freud e Paul MacLean. Lázaro diz mais ou menos assim, na mensagem A Lei de Amor: o amor resume toda a doutrina de Jesus Cristo, porque é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos alçados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Que mensagem linda! Ele nos mostra que, em nosso início, no desenvolvimento do ser humano aqui na Terra, quanto mais próximo do seu progresso, do início da sua jornada, predomina os instintos. Quando ele avança, e mesmo que seja de forma corrompida, ele quase sempre se entrega e se escraviza às sensações. Ele se deixa vitimar pelas pulsões, pelas tendências instintivas. Ele se torna recluso no cárcere das paixões. Mas quando ele se instrui, começa a se purificar, ele descobre o sentimento. O sentimento, de certa forma, é o fruto da reflexão do neocórtex sobre as pulsões. Ele dá sentido às emoções. Ele percebe que ele não pode ser escravo das seduções do mundo. Ele não pode se deixar levar cegamente pelos apetites carnais. O ensinamento de Lázaro nos mostra que a verdadeira sanidade é quando nós usamos a nossa capacidade de raciocinar para descobrir o nosso melhor caminho. Eu só pergunto para vocês, meus amigos, meus irmãos, qual sociedade consegue êxito sem fidelidade? E não estou me referindo apenas e exclusivamente à sociedade conjugal. Reporto-me aqui a todo e qualquer tipo de sociedade e associação.
Sociedade com fins lucrativos ou não? Instituições governamentais ou não? Qual instituição? Qual sociedade? Repito, comercial ou sem fins lucrativos, encontra êxito sem o compromisso, sem a fidelidade. Por isso que causa-nos estranheza o homem de hoje encontrar tanta dificuldade de perceber a utilidade do compromisso, da responsabilidade e da fidelidade. Talvez estejamos hoje doentes socialmente. Talvez estejamos hoje enfrentando tanta violência no mundo. Talvez nós estejamos assim nos deparando com crimes absurdos, porque nós estamos nos entregando cegamente aos nossos impulsos rasteiros de agressividade, de união livre, descomprometida com o dever. Certamente nós não percebemos que é o lar, é o ninho, é o local onde nós recebemos os nossos filhos. E eu pergunto, meus irmãos, qual filho se sente feliz com o abandono, com a separação de seus pais? Por mais que alguns psicólogos defendam a ideia de que os pais não podem abrir mão da sua liberdade, continuando-se consorciados a outros apenas para satisfazer os interesses do filho, a necessária pergunta é: quantas e quantas vezes nós estamos nos separando apenas para satisfazer os nossos impulsos? Para finalizar, eu quero contar um caso ocorrido recentemente comigo no exercício da profissão. Como advogado, estava participando de uma audiência de tentativa de conciliação numa ação de divórcio e a mulher se mostrava renitente, não queria retornar ao convívio, à sociedade conjugal, e o homem se mantinha no intento de reconciliar com a sua ex-esposa. E no transcorrer do diálogo, a juíza percebeu que o casal era evangélico. E ela questionou a mulher: por que você insiste em divorciar? Qual a razão séria que existe por trás dessa sua decisão? E ela respondeu: Excelência, não tenho nada que reclamar com meu marido. É um excelente pai, trabalhador, companheiro. Nunca me deixou passar por dificuldade. Mas agora eu quero ser livre. Eu quero conhecer um mundo novo. E a juíza perguntou: será que você será livre fugindo dos seus deveres? Será que você não está iludida por uma certa falácia que hoje predomina no planeta? Pense bem, porque o Evangelho é um guia seguro. E aí eu pude perceber que a juíza também era evangélica. Que nós nos perguntemos se o melhor caminho é abrir mão dos nossos compromissos, se o melhor caminho é nos entregarmos cegamente aos impulsos, às pulsões. Jesus Cristo nos deixou um recado claro, que por causa da dureza dos nossos corações, às vezes o ordenamento jurídico, o ambiente, o costume, os hábitos, às vezes fomenta a nossa decisão de repudiar o homem ou a mulher. Mas ele apontou incisivamente para a dureza dos nossos corações. Que pensemos a respeito disso. Que Jesus nos abençoe.